rapidinhas da quarentena. Vamos lá. Ocupação, formação e organização das cidades do Brasil. Vamos lembrar, 3 fases. Primeira fase, agroexportadora. Segunda fase, processo de industrialização. Terceira fase, organização pós-Segunda Guerra Mundial. A agroexportadora, nós vamos ter o extrativismo logo no início do processo de formação territorial, formando as primeiras cidades, formando os primeiros vilarejos, e assim nós vamos ter o extrativismo. Anterior a ele, nós vamos ter o escambo, a troca de espelho por determinadas pedras e metais preciosos, ou até mesmo pelo pau-brasil, que se dava justamente pela fachada litorânea. Logo em seguida, nós vamos ter a cana-de-açúcar. Essa cana-de-açúcar considerada a primeira atividade econômica que nós tivemos no Brasil, a partir de 1532, mais ou menos por volta do século XVI. Em seguida, nós vamos ter a mineração. A sua mineração tem o seu auge justamente pelo extrativismo, justamente voltado para a retirada de pedras e metais preciosos na região que nós conhecemos hoje por Sudeste, mais precisamente o estado de Minas Gerais. Após isso, por volta do século XIX e início do século XX, nós vamos ter uma grande expansão justamente do café. E esse café era praticamente 60% de todas as exportações que o Brasil tinha. E esses 60% vai dar vazão justamente a uma concentração na região Sudeste. Vamos lá. E essa concentração vai dar origem à indústria, uma industrialização que é considerada tardia. Essa industrialização tardia porque o Brasil tinha outros setores. Vamos supor que o Brasil tinha indústria de fármacos, indústrias voltadas diretamente para o mercado interno, bem pequenininho, agricultura de subsistência, essas coisas. Mas a indústria pesada, nós vamos ter justamente criação, no caso, feita pelo Estado a partir do governo Vargas na década de 30. Nós vamos ter a Companhia Vale do Rio Doce, nós vamos ter a Companhia Siderúrgica Nacional, a Eletrobras. Então quer dizer que a indústria de base, também chamada de pesada, é aquela que cria energia e aquela que consome energia de uma maneira gigantesca. Após a Segunda Guerra Mundial, mais precisamente no contexto ali de Guerra Fria, o Brasil se alinha mais próximo aos Estados Unidos e o governo já é o JK, Juscelino Kubitschek, de 1956 a 1961, onde ele faz um projeto desenvolvimentista. Uma das frases que fica bastante célebre é 50 anos em 5, e faz o chamado plano de metas. Nesse plano de metas, ele faz o chamado tripé econômico. Esse tripé econômico nós vamos ter a indústria de base proveniente do Estado, a indústrias de bens não duráveis de capital nacional privado, e nós vamos ter as indústrias de bens duráveis, principalmente as indústrias vindas de multinacionais, mais precisamente as indústrias automobilísticas. E com o JK temos a política rodoviarista. Essa política rodoviarista nós temos a integração nacional. Vamos integrar todas as regiões do Brasil. E dentro desse processo de integrar, nós vamos modernizar, e também o JK transfere a capital do litoral para o centro-oeste do Brasil. Assim, constrói uma cidade considerada uma cidade planejada. Essa cidade planejada nada mais é do que Brasólia ou Brasília. Eu sei que o aluno que me conhece, um aluno presencial, sabe e fica com aquela saudade nesse tempo de pandemia do Doritos. Esse Doritos, vejam aí o primeiro rabisco que nós fizemos no Doritos, que é o mapa do Brasil. Esse primeiro rabisco mostra justamente a concentração na região litorânea. Essa região litorânea é marcada por, primeiramente, processos que vão se dar justamente dentro do contexto que nós acabamos de falar, o extrativismo do pau-brasil, depois a cana-de-açúcar, a mineração logo em seguida e a concentração no café. Fatores esses que marcaram o desenvolvimento, por exemplo, da mineração, foi quando houve a queda, a gravidade econômica que sai da cana-de-açúcar, não deixa de existir, mas deixa de ter a importância principal e vai para a mineração. Logo em seguida, tu vai ter lá no sul do Brasil, a última flechinha vermelha aí,
você vai perceber que lá no sul do Brasil e região sudeste do Brasil, mais precisamente São Paulo e Rio de Janeiro, mas principalmente São Paulo e na região sul, que tem um tipo de solo proveniente justamente para a plantação do café, você percebe a terra roxa como predominante nesse processo de formação total aí, beleza? Então, tu avança mais um pouquinho, essa desconcentração tu só vai conseguir encontrar a partir das décadas de 50, 60 e 70. Essa desconcentração vai vir justamente para a borda da Amazônia, que já foi muito posto, já foi muito visto em alguns vestibulares, Enem, né, também. Essa borda da Amazônia, que nós vamos chamar de Arco do Povoamento Adensado. Essa foi a rapidinha da quarentena com o Hassani. Até a próxima.